aos novos membros, mas eles não estavam presentes no templo. Eles estavam espalhados por vários países do mundo. E eles passaram a fazer parte do hall. Eles encaminham os seus dízimos àquela igreja, mas eles nunca pisaram no templo daquela igreja, porque moram em outros países, em outros continentes. Mas isso já está acontecendo no Brasil também. Já tem gente achando que basta entrar em contato com a igreja, dizer, olha, nós acompanhamos a programação da igreja, nós acompanhamos de nossa casa os cultos que são transmitidos e nós nos consideramos também um membro virtual desta igreja. A mídia digital veio para nos ajudar e tem sido uma bênção. É possível que nesta mesma hora, irmãos da igreja que não podem estar aqui, estão acompanhando a transmissão, assistirão depois. Ou pessoas que você nem imagina, que nem eu, que podem estar acompanhando agora a transmissão desse culto em qualquer parte do mundo. É uma bênção, nós temos esse recurso da tecnologia, mas jamais a igreja virtual poderá separar, se eu posso assim chamar de igreja virtual, a igreja local. A igreja que se reúne como nós estamos fazendo aqui nessa noite. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta ao seu filho na fé Timóteo, ele que deixara Timóteo na cidade de Éfeso para pastorear aquela igreja, o apóstolo Paulo está dirigindo-se à Macedônia e ele diz, inclusive no começo dessa primeira carta, que ele vai deixar Timóteo em Éfeso para colocar algumas coisas em ordem, inclusive igualzinho como ele fez com Tito na ilha de Creta, e ele diz, olha, eu vou te deixar aí, Tito, para você colocar as devidas coisas em ordem. E você observa aqui nessa primeira carta, no capítulo 2, ele fala da prática da oração, ele fala da ordem do culto, ele fala do papel dos homens, ele fala da qualificação dos presbíteros e dos diáconos, e chegamos aqui no versículo 14 e diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Esse era o desejo de Paulo. Paulo queria retornar a Éfeso e juntamente com Timóteo, com a sua equipe pastoral, missionária, conduzir aquela igreja, acertar alguns detalhes. Timóteo, um jovem pastor, estava enfrentando algumas dificuldades naquela igreja, seja na parte administrativa, na influência de pessoas que estavam com intenções erradas no coração, a falsa doutrina, a mentira, a heresia que estava surgindo no seio da igreja, alguns homens insubordinados. Então é necessário que Paulo encoraje Timóteo no pastoreio da igreja de Éfeso. Ele diz, eu espero ir ver-te em breve. Mas aí ele diz também no verso 15, porque se eu tardar, fique ciente, Timóteo, de como você deve proceder e as pessoas devem proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é relevante, sim, queridos irmãos e irmãs. Nós podemos enfrentar lutas, nós podemos enfrentar dificuldades. Existem dias que nós gostamos de lembrar na vida da igreja, existem outros dias que nós ficamos tristes quando lembramos de algum episódio, de alguma situação que enfrentamos. Nós estamos sujeitos, infelizmente até, ainda que não seja de maneira intencional, a ferir um ao outro, às vezes magoamos, por isso precisamos exercer a prática do perdão, da misericórdia, ainda que às vezes somos sendo pecadores, nós podemos deixar de fazer exatamente o que o Senhor quer de nós, mas nada disso deve frustrar a nossa vida a ponto de dizermos assim, eu não vou mais à igreja, eu não preciso da igreja. Eu consigo levar a minha vida cristã sem pisar nos átrios do templo. Eu leio a Bíblia em casa, eu acompanho excelentes pregadores em casa e eu não estou aqui com isso dizendo que tenho, ou até porque não dizer ciúme desses irmãos. Eu louvo e exalto a Deus pela vida dos nossos queridos pastores, homens de Deus que têm utilizado esse canal de comunicação para pregar. Nós também estamos nos valendo desse recurso. Eu tenho orado a Deus para que aquilo que Deus tem colocado no meu coração, nos meus lábios, eu possa pregar e não fique apenas restrito a uma igreja local, mas que nações, pessoas distintas de todas as partes do mundo ouçam a pregação do Evangelho. Mas estar aqui faz a diferença. Eu confesso a vocês, já disse isso numa outra ocasião, que no período da pandemia foi muito difícil, como tenho certeza que foi também para os irmãos, não vir à igreja. Não é a mesma coisa, queridos, com todo respeito, aqueles que estão em casa agora e que não estão presentes aqui por alguma razão, por alguma dificuldade, ou estão em trânsito, ou estão enfermos, impossibilitados de vir à igreja, mas não é a mesma coisa, você há de concordar comigo.
Por mais que você seja uma pessoa disciplinada, uma pessoa regrada, e você se prepare, se assente à frente da TV, do seu computador, e preste atenção ao culto, e ore quando o pregador pede para orar, e leia a Bíblia em voz alta, e cante os hinos, mas você parece que não está conectado, não há aquela conexão que nós experimentamos nessa atmosfera da igreja. A igreja é relevante, mas é interessante que mesmo ela tendo toda essa dinâmica, nós precisamos tomar cuidado como é que nós estamos nos comportando dentro dela. E Paulo, então, ele vai mostrar para nós aqui 3 coisas dessa igreja relevante. E ele começa dizendo, então, aqui no verso 15, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, nós não podemos achar que somos nós que vamos escolher a forma como devemos servir a Deus na igreja. Casa de Deus aqui, como essa palavra pode ser utilizada para casa no sentido de um domicílio, como também pode ser utilizada para os membros dessa casa, que seria a família. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, até me valendo de um texto de Efésios, quando Paulo diz que nós somos da família de Deus. Você faz parte da família de Deus que se reúne aqui no Jardim Verônia. Esta é a casa de Deus. Nós não estamos mais falando da mesma maneira como acontecera lá no Jerusalém. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 da era cristã. Ele não existe mais. O Senhor Jesus disse, vai chegar uma hora em que não vai ser mais necessário se dirigir ao templo de Jerusalém, como ele conversou com a mulher samaritana. E essa hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É muito lindo ver que a igreja está cada vez mais bonita e nós exaltamos ao nosso Deus pela capacidade que Deus deu aos homens, aos nossos irmãos. Ontem falávamos aqui, enquanto fazíamos o mutirão, de que no Antigo Testamento nós vemos claramente isso, quando Deus dá ordem a Moisés, estipula como deveria ser construído o tabernáculo, o Senhor também capacita homens com o Espírito Santo para executar a tarefa. Todas as coisas que o Senhor estabeleceu com Moisés, como ele queria que fosse feita a construção do tabernáculo, depois o Senhor enche homens com o seu Santo Espírito para terem a habilidade. E não foi diferente nesses dias aqui na igreja. Deus usou o dom e o talento dos nossos irmãos, de profissionais, para fazerem isso. E estamos ainda fazendo para Deus, para a honra e glória dEle. Estamos já desfrutando nessa noite dessa nova instalação da nossa igreja. Mas o mais importante é termos consciência de como eu devo proceder. Assim como numa família temos regras, os pais colocam limites aos seus filhos, os pais estabelecem administração financeira e uma série de fatores, também na casa de Deus nós temos que tomar cuidado. Porque se cada um achar que faz do seu jeito, cada um achar que segue a sua própria cartilha, nós não vamos chegar a lugar algum. Precisamos fazer tudo com ordem e decência. E esse texto então diz que eu preciso me preocupar como é que eu estou procedendo na casa de Deus. Como é que nós estamos nos relacionando como família de Deus? A igreja é relevante, porque aqui nós podemos nos reunir para orar, para cantar, para ouvir a exposição da palavra, para aprender, para ensinar, para levar as cargas uns dos outros, para anunciar Cristo às pessoas que estão morando perto de nós, para entendermos que a igreja foi colocada neste lugar como um farol. A igreja é relevante porque ela é a casa de Deus. Não é maravilhoso isso? Certamente concordamos com Josué, e já foi pregado aqui no mês de maio essa mensagem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa é uma extensão da igreja. Você pode nessa noite dizer: pastor, lá onde eu moro, no meu apartamento, na minha casa, é a casa de Deus, porque Ele está lá. O que é que torna esse lugar singular e especial? Deus está aqui. É a casa de Deus. Os irmãos certamente vão conhecer e vão lembrar da experiência de Jacó. Jacó estava fugindo, tem toda aquela história que Rebeca enganou o marido juntamente com o filho. Jacó está indo para a terra dos parentes dele, mas Jacó pernoita assim ao ar livre, toma uma pedra como travesseiro, dorme. O Senhor dá aquele sonho, aquela visão daquela escada que chega ao céu, anjo sobe e desce pela escada de manhã. Jacó ao despertar, Jacó está apavorado.
E Jacó então exclama assim: quão terrível é este lugar! Deus está aqui e eu não sabia. É a casa de Deus, é Betel. Você tem consciência que aqui é a casa de Deus? De que nós estamos na presença de Deus. Portanto, não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus orienta a cada um de nós pela sua palavra que nós devemos viver. Já imaginou, como eu disse há pouco, se cada um agisse da sua maneira? Ah, pastor, eu sei que a igreja tem regras, que a igreja tem horários, que a igreja tem os seus trabalhos, que nós devemos, como membros dessa igreja, prometer e cumprir os votos que fazemos, como os nossos irmãos que foram reeleitos e eleitos fizeram agora. A igreja, você que já passou pelo processo da profissão de fé, você prometeu diante de Deus e aquelas promessas você deve cumprir. A igreja precisa ser conduzida dessa forma, porque é a casa de Deus. Mas tem uma segunda coisa aqui que é linda também. A igreja é relevante porque ela é a igreja do Deus vivo. A igreja tem dono. Eu não sou nem eu nem você. A igreja é do Deus vivo. O que significa isso? Se já estava subentendido na casa de Deus que a igreja é dele, por que ele vai afirmar de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo? Talvez aqui fazendo um contraponto com o paganismo, aqueles que adoravam deuses que não se expressavam, a idolatria dominante naquela época que ainda existe no nosso país e no mundo. Quantos templos existem na face da terra que foram edificados para santos, para deuses que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, não escutam, não cheiram. Nós não estamos aqui adorando a um Deus morto. Nós não estamos aqui adorando a um Deus fake. Nós estamos aqui adorando a um Deus vivo, um Deus que reina para todos sempre. Lembrando da história dessa igreja, embora eu não estivesse aqui, há irmãos que estavam aqui naquele primeiro culto, no culto da organização, lá no dia 22 de setembro de 1985, desde aquele dia até hoje, o Deus vivo tem se manifestado neste lugar, porque essa igreja é dele. E Jesus também declara isso, que ele edificaria a sua igreja e que ele a comprou com o seu sangue precioso. Sempre seremos gratos a Deus pelas vidas que Deus trabalhou, pelas pessoas pioneiras dessa igreja, onde começa a primeira reunião, o primeiro encontro, até chegarmos a esse momento. Esta é a geração atual desta igreja. Pode ser que, se o Senhor Jesus não voltar ainda, outra geração virá após esta geração e assumirão os nossos lugares. Mas essa igreja continuará sendo a igreja do Deus vivo. E se essa é a igreja do Deus vivo, não é de qualquer jeito que eu tenho que proceder nela. Meus queridos irmãos eleitos agora e reeleitos e instalados e ordenados, exerçam o presbiterato e o diaconato da melhor maneira que vocês puderem, porque vocês estarão cuidando do rebanho de Deus. Minhas queridas irmãs, as esposas dos nossos queridos oficiais, sejam mulheres sábias ao lado de seus maridos. Administrem junto com seus esposos a casa, porque eles precisarão ser modelo em casa para serem também bênção na igreja. Nós precisamos ter não essa dicotomia, que muitas vezes eu escuto com tristeza em muitos lugares. O meu marido é uma coisa na igreja e é uma outra coisa em casa. A minha mulher na igreja é assídua, mas em casa ela não é uma mulher presente. Não, queridos, nós precisamos derrubar esse muro. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja vibrante. Por isso ele diz, é a igreja do Deus vivo. Mas por último, ela também tem uma função singular que foi confiada apenas a ela, a igreja. A igreja que é relevante é a coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte. Em outras versões vai aparecer a palavra fundamento. Vamos lembrar aqui dessa própria amada igreja. Nós fizemos uma reforma na parte mais visual, mas essa igreja tem fundamentos, não tem? Nós não estamos vendo, mas os alicerces estão debaixo dos nossos pés, sustentando colunas, sustentando paredes, senão isso aqui tudo cairia.
Certamente o prédio que está aqui ao lado do edifício religioso, do salão social, também tem as suas fundamentações. E a igreja então, ainda que a palavra de Deus, a igreja está alicerçada na palavra de Deus, fundamentada em Cristo, nos ensinos dos apóstolos, Cristo é a pedra angular da igreja, tudo isso é fato, mas a igreja também torna-se para este mundo o fundamento da palavra. Interessante que no Evangelho nós temos duas ações. A classe Sofia começou um estudo há alguns domingos e vamos estudar até o final do ano, sobre como que um tema apologético sobre a defesa da fé. O Evangelho, irmãos, precisa ser proclamado, mas ele precisa ser também preservado, e a igreja tem essa função. Nós não negociamos a palavra de Deus, ainda que isso implique em sermos perseguidos, ainda que isso implique em sermos censurados, ainda que isso implique em sermos martirizados, nós não mercadejamos a palavra, porque a igreja foi confiada, a igreja foi confiada a ser esse guardião ou a guardiã das Sagradas Escrituras. E nós precisamos fazer isso. A igreja que prega e que ensina que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, ela é coluna e baluarte da verdade. Mas ela também tem que exaltar esta palavra através da pregação e do ensino. Se você lembrar daqueles templos, sobretudo na Grécia, existem templos que eram construídos nas montanhas mais altas, com aquelas colunas lindas e que de longe você avista. Você pode pesquisar isso na internet, você vai falar assim, nossa, pena que aqueles templos eram construídos para quem? Para deuses, para deusas. Não sei se você vai concordar comigo, e eu tenho muito medo disso. Eu estou muito feliz como pastor da igreja de ver como ficou lindo o templo. Só que nós devemos tomar um cuidado, para não transferirmos a glória que devemos dar a Ele para o templo. Nós jamais podemos fazer isso. O Deus que deu condição da igreja fazer essa linda reforma, é Ele que tem que ser adorado. Porque se todavia um dia essa igreja vivesse um templo de madeira, ou como já teve um simples banquete, assim um banquinho de madeira, e você falasse assim, é igreja, pastor? Está muito simples. É igreja. Na Idade Média, muitas catedrais foram construídas, muitas foram forradas a ouro. Até no nosso Brasil nós temos cidades assim, no estado de Minas Gerais, no estado da Bahia, igrejas forradas a ouro. Mas não é para glorificar a Deus, é para glorificar o homem, é para mostrar o poder da igreja, da instituição, e não glorificar a Deus. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Por que fizemos essa reforma? Porque a Deus toda a honra e toda a glória, e nós podemos dar o melhor para o nosso Senhor, para que todos vocês, como família da fé, se reúnam neste lugar, e nós continuemos adorando ao Senhor, porque essa igreja é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, e como igreja do Deus vivo, como casa de Deus, ela é a coluna e baluarte da verdade, e nós temos então que sustentar essa palavra, e pregar essa palavra. Se a igreja fizer qualquer outra atividade, e tem muita coisa que a igreja pode fazer e deve, também no objetivo de pregar a Cristo, mas ela parar de falar da palavra, ela deixa de ser igreja. Nós estamos aqui em primeiro lugar para adorar e para proclamar. Podemos fazer isso com muitas estratégias. Podemos usar várias estratégias evangelísticas para alcançar esse bairro, trabalhar as necessidades das pessoas, porém, nós jamais devemos excluir o valor da palavra de Deus. É interessante, e eu já caminho para o término, de que ele vai falar no versículo 16 que grande é o mistério da piedade. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala aqui que essa palavra piedade pode ser trocada pela grande é o mistério do Evangelho. Qual é o mistério do Evangelho que estava oculto a nós e hoje foi revelado? É Cristo, é Jesus. E nós não sabemos se isso é um cântico, se isso é um acróstico, se é uma poesia, mas essas palavras aqui, é interessante, diz assim, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É um resumo
do ministério de Jesus. O Senhor Jesus veio até nós, se esvaziou da sua glória, veio tabernacular entre nós, assumiu a figura de servo, a figura humana, ele se esvaziou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele cumpriu a sua missão, ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está à destra de Deus Pai. Nós aguardamos a sua volta. Esta é a mensagem que nós devemos pregar. O apóstolo Paulo, conforme nós já lemos aqui lá em 1 Coríntios 15, em uma outra ocasião, diz que o Senhor Jesus morreu, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por isso que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Não só no mês do aniversário nós devemos lembrar disso, mas todo dia. Todos os domingos que as portas desta igreja forem abertas, entre por ela e lembre onde eu estou. Na casa de Deus. Eu sei que às vezes, de forma carinhosa, nós gostamos de nos dirigir aos nossos queridos visitantes, ou irmãos que vêm nos visitar de outra igreja, e é comum a gente usar a seguinte frase: fique à vontade, sinta-se como se você estivesse na sua própria casa. É carinhoso falar isso, não é? Mas está errado. Você não está na sua casa. Você está na casa de Deus. E aqui as coisas acontecem de acordo com a palavra de Deus. Devemos tomar cuidado, porque às vezes a tradição vai tomando o lugar da palavra de Deus. E nós não devemos permitir isso. Quem nos guia, quem nos conduz é a palavra. Quando você entrar por aqui, conforme nos diz Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não é para você ter medo, para você falar, melhor nem ir, né, pastor? Do jeito que o senhor está falando aí. Não, mas tenha consciência. Vamos dar um brado como Jacó fez naquele dia. Eu não sabia quão terrível esse lugar. Deus está aqui. É a casa de Deus. Querem ver algumas coisas que nós perdemos? Eu caminho já para o fim. De forma bem prática eu vou ser agora aplicando isso. Eu sou de uma época, eu peguei o finalzinho desse zelo. Eu vejo que alguns irmãos ainda fazem isso. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Continue com esse propósito. Mas eu quero desafiar os que perderam essa prática a tornar a fazê-la. A gente chegava na igreja, depois de talvez beber uma água, ir ao banheiro, cumprimentar os irmãos, imediatamente a gente entrava. Os pais encaminhavam seus filhos, todo mundo sentadinho do lado do papai, da mamãe. E qual era a primeira coisa que a gente fazia quando a gente sentava no banco da igreja? Orar. Abaixar a cabeça e dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe neste dia para te adorar neste lugar. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida do pregador. Eu não sei quem vai pregar hoje, mas fala comigo, Senhor. Que o Senhor se agrade do culto que eu vim prestar para o Senhor nesse dia. A gente não faz mais isso. A gente chega tão afobado, tão atropelado, por isso que não é bom chegar em cima da hora. Eu não concordo com esse negócio de horário presbiteriano. Hoje está sem relógio na igreja, viu, gente? Então pode ficar tranquilo que o culto não tem hora para acabar, né? Não deu tempo de pôr o relógio, mas eu estou com o meu relógio aqui. Mas por que essa pressa? Já chega, tem gente que pensa que o prelúdio que a irmã toca é para você entrar. Não é para entrar, você já deveria estar aqui dentro. Aí os diáconos ficam, por favor, irmãos, vamos entrar, irmãos, o culto já está começando, irmãos. Não, só mais um pouquinho. Não, e discute, reunião. Eu detesto reunião antes do culto, porque perde o propósito. Se surgir uma emergência, temos que resolver, como eu disse. Minutos antes do culto começar, a gente estava resolvendo um problema técnico aqui. Põe escada, tira escada, porque quando mexe com reforma, é assim mesmo. Mas daqui a pouco as coisas vão se aquietando. Mas você tem que se preparar. E esse preparo não começa aqui, começa em casa. Porque também não adianta nada você vir quebrando o pau com a sua família no carro, aí baixa uma santidade em você quando você estaciona o carro. Obrigado, Senhor. Vim te adorar. O que você fez até 5 minutos atrás? Anula o que você vem fazendo no culto. Culto é o resultado da nossa adoração da semana. Tem gente que acha que é só aqui que a gente adora. Aí a gente vai incorrer no erro lá do templo de Jerusalém. Não tem mais templo. Adoramos a Deus aqui e em casa e em qualquer lugar. Quando você chegar aqui, acompanhe o culto. Participe das leituras. Tenho combinado com os presbíteros agora que as leituras sejam feitas em conjunto, porque a igreja tem que ler a palavra.
cantar os hinos, entoar os cânticos, participar ativamente da liturgia, não olhar a liturgia do culto como um mero ritual. Como eu disse já em outra ocasião, tem gente que já decora a liturgia, eu já sei, vai mandar ficar em pé, vai mandar sentar, vai fazer isso, agora é oração silenciosa. Você fica tão preocupado com a mera letra, com o mecanismo do culto, e você perde o melhor. Para de ficar olhando os detalhes, reparando se vai funcionar, se não está funcionando. Tem gente trabalhando para isso, tem uma equipe na retaguarda. Se acontecer alguma coisa, os diáconos vão tomar as providências. Sente e adore a Deus. Mas fica reparando, não fechar a janela, está ventando aqui, está balançando ali, e você perde o foco, e você não adora. Se comporte na casa de Deus, venha com o coração preparado para dar o melhor para Deus. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Que nós ofereçamos o melhor, ainda que saibamos que somos pecadores imperfeitos. Aqui é a casa de Deus. É a igreja do Deus vivo. E nós temos que sustentar e pregar essa palavra, porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Que outra instituição vai pregar a palavra? A ONU? A Cruz Vermelha? O exército da salvação? Não, é a igreja do Senhor Jesus, constituída por Ele. E a nossa amada igreja, há 163 anos tem feito isso nesse país, com lutas, com dificuldades. E esta amada igreja, particularmente, há 37 anos tem feito isso. Queridas irmãs e irmãos, escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E olha, esse mistério é grande, porque esse mistério que estava oculto agora foi revelado a nós. É Jesus, aquele que foi manifestado na carne. É Jesus, aquele que foi justificado em espírito. É Jesus, aquele que foi contemplado por anjos. É Jesus, aquele pregado entre os gentios. É Jesus, aquele crido do mundo. É Jesus recebido na glória. Por isso nós estamos aqui. Por isso você foi salvo, você foi remido, você foi transformado para ser esse homem, essa mulher que adora o Senhor em espírito e em verdade. Não só aqui, mas também aqui. Pare de colocar obstáculo para você vir na igreja, porque às vezes não acontece nada. Você é o primeiro obstáculo. Não vou hoje não estou legal. Acordei indisposto, acordei indisposta. O frio é um problema, a gente tem que tomar alguns cuidados. Algumas pessoas são mais frágeis na saúde. Não vamos aqui ser radicais, mas às vezes basta um ventinho passar na janela. Hoje eu não vou não. Por quê? Temos que vir com alegria, temos que falar como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como foi lido nessa noite, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira pela tua casa. Bem-aventurados os que louvam o Senhor perpetuamente na tua casa. Deus tem muita coisa para falar conosco neste mês. Eu sempre falo que no mesmo aniversário da igreja, cada mensagem, cada pastor que pregar aqui neste púlpito, Deus vai mandar um presente para essa igreja. Eu não sei o que Deus vai falar conosco no próximo domingo, mas eu já sei que o primeiro presente Deus já mandou para nós nessa noite. Receba essa palavra da parte de Deus e creia. Aqui é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. E essa igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela prega as insondáveis riquezas de Cristo. E vamos continuar fazendo isso até a volta gloriosa de Jesus. Que Deus nos abençoe.